Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre banco de dados em grafo e discutir um pouco sobre como é o relacionamento dos seus dados usando o Python. Só uma perguntinha, dá para todo mundo me escutar legal? Se eu ficar nesse tom de voz, está de boas, né? Beleza, massa. Então, vamos lá começar. Primeiro, quem sou eu? Eu sou Full Stack Developer na LabCodes. Vou falar um pouco mais sobre essa empresa maravilhosa. Eu trabalho principalmente com Django e AngularJS no meu dia a dia. Só que eu sou mestranda em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. E o meu foco no meu mestrado está sendo análise em banco de dados em grafo. Eu também faço parte do PUC-PE e faço parte da PyLadies Recife. Dá para ver pela minha camisa, eu sou PyLadies também. E eu trabalho na LabCodes, que é uma software studio de Recife para o mundo. E a gente, basicamente, se preocupa em criar softwares personalizados para resolver problemas dos nossos clientes. Seja para criar novos produtos, ou resolver problemas, ou melhorar processos. E a gente tem 4 anos de experiência nisso, com clientes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nós trabalhamos principalmente com a tecnologia Python e Django. Também trabalhamos com JavaScript, Angular, Postgres, Cassandra e Elasticsearch, entre outras tecnologias. E, assim, a LabCodes tem uma relação muito legal com a comunidade, porque ela nasceu da comunidade e a gente sempre tenta retribuir esse crescimento que a gente teve de volta para a comunidade. E, com isso, a gente, lá o PUC-PE, o grupo de programadores Python de Pernambuco, já vai fazer 50 encontros, já vai para o seu 50º encontro, e a LabCodes ajudou a organizar alguns deles. A gente também ajudou a criar a primeira Python Nordeste. E desde 2002, desde 2012, a LabCodes é presença garantida em todas as Python Brasil. E, inclusive, Renato ajudou a organizar a Python Brasil 10, que foi lá em Porto de Galinhas. E, infelizmente, eu não pude participar, mas todo mundo fala que foi muito massa. Me arrependo bastante. E também a gente participa da PyLadies e sempre está participando dos Django Girls aí da vida. A gente participou na que teve sexta-feira, foi muito bacana a experiência. Eu e Renato fomos coaches lá com as meninas. E, por falar nisso, tem mais LabCodes na Python Brasil. Já rolou um tutorial de Git. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de participar. Rolou um tutorial Git na sexta-feira. E a gente também participou do Django Girls. Hoje está tendo a minha palestra. E amanhã, no mesmo horário, vai ter a palestra de Renato sobre sobre o fato da sua API também ser uma UI. Então, está bem bacana a palestra, se vocês puderem conferir. Então, vamos começar realmente falando do que é interessante. Nessa palestra, eu vou começar falando um pouco sobre relacionamentos. O que são esses relacionamentos e qual é a importância disso nos seus dados. Depois, eu vou dar uma definição de banco de dados em grafo. Mostrar algumas vantagens e alguns conceitos. Vou focar principalmente um pouco no Neo4j, porque, querendo ou não, é o banco de dados em grafo mais popular que existe atualmente. Vou comparar o Neo4j com outros bancos de dados em grafo disponíveis no mercado e também comparar um pouco o Neo4j com o banco de dados relacional, para ver aí questão de performance e tal, criação de consultas. E vou mostrar também algumas aplicações interessantes de banco de dados em grafo que vocês podem utilizar na aplicação de vocês, se for pertinente, né? Então, vamos lá começar com esse tanto de relacionamento que eu estou falando aqui. O que é isso? Então, toda vez que você adiciona uma nova pessoa no Facebook, ou que você segue uma nova pessoa no Twitter, ou que você marca aquela imagem lá no Pinterest para salvar lá no seu board, ou que você aceita a conexão no LinkedIn, tudo isso você está criando um relacionamento. Tanto relacionamento na vida real, que eu adicionei aquela pessoa no Facebook, agora a gente tem um tipo de relacionamento, como também está sendo criado um relacionamento entre seus dados. Então, os dados do seu perfil do Facebook agora está sendo conectado, está tendo relacionamento com os dados do perfil daquela outra pessoa. Então, tudo está conectado, certo? Então, é tanto o relacionamento físico quanto o relacionamento virtual dos dados. E tem um detalhe, né? Só no Brasil a gente já tem mais de 160 milhões de usuários do Facebook. Então, dá para imaginar aí, todas essas pessoas sendo uma amiga uma das outras, curtindo uma página, mandando mensagem uma para a outra. Então, aí dá para ver que relacionamento é o que não falta. Então, assim, beleza, eu estou falando muito abstratamente. Vamos pegar um cenário mais reduzido aí, vamos
Vamos imaginar uma rede social básica, onde o usuário pode ser amigo de outro usuário e pode curtir uma página. Bem similar ao Facebook, ao conceito do Facebook, certo? Então, vamos trabalhar em cima desse cenário para entender o que é realmente o relacionamento entre dados. E, certo, agora você tem que criar essa aplicação, e como é que a gente cria? Assim, geralmente, é uma pessoa de... Um dev normal, assim, ele vai pensar, não, vou botar esses dados numa tabela, né, na minha tabela lá no Postgres, vou criar o meu BD aqui. Então, vamos lá representar esses dados em tabelas. Primeiro, eu vou ter uma tabela de usuário, né, que vai armazenar as informações do usuário. Nesse caso aqui, eu só estou armazenando o ID, o nome, o gênero e a idade do usuário. E eu também vou criar uma tabela amigo, ou amizade, sei lá o que você quiser chamar, que vai armazenar justamente a informação de quem é amigo de quem. E eu vou guardar a informação, o ID inicial, o ID de um usuário, o ID do outro, e essa linha está representando que esses dois são amigos. Beleza? A gente também tem uma tabela página, que vai armazenar as informações das páginas da sua rede social. Vou guardar o ID, o nome e a categoria, e também vou criar uma tabela que representa o relacionamento de curtir, que vai relacionar qual usuário curtiu qual página. Certo? Agora, vamos imaginar aqui que a gente queira responder a pergunta. Quais páginas o usuário João curte? Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber quem é João, né? João, aqui, a gente volta. Aí, João, a gente sabe que é o ID 1, certo? Então, a gente já consultou aquela tabela ali de usuário. Aí, a gente volta agora. E a gente vem aqui na tabela curte e vê que o ID usuário 1 curte a página de D2. Então, a gente vai lá na tabela página e olha que a de D2 é Beatles. A gente vem de novo no curte e vê que o ID de João, que é 1, curte a página de D1 também. E volta lá na página e vê que ele curte Coca-Cola. Então, deu para perceber aí que a gente precisou ver um monte de tabela para simplesmente achar a informação de que João curte Coca-Cola e Beatles. Certo? Então, assim, não é muito usual. Para representar a informação que realmente importa para a gente está na tabela usuário e página, e só para representar o relacionamento entre eles, a gente precisou criar mais 2 tabelas. Isso causa um overhead meio, assim, um pouco desnecessário, talvez, né? Será que não existe uma estrutura melhor para representar isso? E existe justamente o caso de grafos, que aí eu vou usar deixa para aqui para deixar registrada a definição de grafo. Grafo nada mais é do que uma estrutura de dados que é formada por um conjunto de vértices, V, e um conjunto de arestas, ou pares de vértices, como a gente costuma chamar. E é uma representação muito bacana dos dados, é uma representação matemática, como vocês podem ver, e também uma representação visual. E a gente pode pegar esse nosso cenário de redes sociais agora e tentar representar nessa estrutura aí. E ele fica assim. Aqui a gente tem que os nossos usuários são essas bolas azuis e as páginas são as bolas laranja, cor de pele, não sei. E isso são os vértices, os nossos vértices. E aqueles relacionamentos de quem é amigo de quem curte o quê, a gente representa pelas arestas, que são as linhas. Então, olhando aqui, você vê diretamente que o usuário João curte Coca-Cola e curte Beatles. Você bate o olho e você já vê essa informação. Então, a informação é recuperada de uma forma muito mais direta. E é muito mais bacana de você ver, é muito mais intuitivo, é muito mais gráfico. E você também pode utilizar essa estrutura para armazenar os seus dados no seu banco de dados. Que é aí que entra o conceito de banco de dados em grafo. Banco de dados em grafo nada mais é do que um sistema que armazena os seus dados em estrutura de grafo, que aí permite que você mantenha explícito o armazenamento dos seus relacionamentos entre os dados. E aí, com esse relacionamento explícito, a recuperação dessa informação é feita de forma muito mais direta, que é muito bacana para a gente. Além disso, além dessa recuperação direta de informação, existem outras vantagens de banco de dados em grafo, como, por exemplo, ele permite a realização de análises mais elaboradas dos dados, que usa alguns algoritmos conhecidos da teoria dos grafos. Teoria dos grafos, se alguém não conhece, é uma área da matemática que busca resolver problemas de relacionamento entre objetos usando a estrutura de grafo. Então, tem alguns problemas bem interessantes que a galera de teoria do grafo já sabe a solução, já tem um algoritmo implementado e você consegue aplicar nos seus dados, como, por exemplo, detecção de comunidade. Digamos que você tem lá na sua rede social e você tem que... Não sei, tem uma galera lá que é muito amiga
que é a galera de Python, certo? Então, você consegue analisar ali que tem um certo conjunto de usuários que estão muito interconectados entre si. Então, ali você consegue identificar uma comunidade, um pessoal que é muito relacionado entre eles. Então, aí a gente pode rodar esse algoritmo na nossa banco de dados e identificar comunidade de Python, comunidade de Ruby, comunidade de Java, ou qualquer coisa do tipo. Então, é uma aplicação bem interessante. Outra aplicação é o reconhecimento de padrões. Por exemplo, você pode identificar que um número considerável de usuários da comunidade Python, que curte Python, por exemplo, uma página de Python, também curte a página de cerveja, sei lá. Aí você pode aí reconhecer o padrão de que os programadores de Python gostam muito de cerveja. Então, isso é uma informação interessante que você pode extrair dos seus dados. Outra coisa interessante é medidas de centralidade. Por exemplo, você pode, dentro de uma comunidade, dentro do seu grafo, você pode reconhecer pontos que são muito ligados com outros pontos. E esses pontos são bem centrais. E se você aplicar isso na teoria de redes sociais, você pode encontrar aqueles famosos digital influencers, né? Que, digamos assim, você pega um Henrique Bastos da vida, que é conectado com um monte de gente, você sabe que aquele cara, se você atingir ele, você vai atingir uma comunidade de forma em geral. Então, isso é bem bacana para a galera de marketing, principalmente, né? Usa bastante essa medida de centralidade. Além disso, o banco de dados de grafo fornece uma flexibilidade dos seus dados. Enquanto lá no banco de dados relacional normal, a gente tem aquelas tabelas estruturadas e tal. Geralmente, quando você vai querer fazer alguma alteração ali, adicionar alguma nova entidade ou fazer alguma alteração, você precisa mexer em várias tabelas, dropar tudo, reindexar e fazer um carnaval. Aqui não. Se, por exemplo, no nosso cenário de rede social, eu quisesse incluir agora o conceito de grupos de discussão. E aqui eu vou criar o grupo de discussão de programadores de Python de Pernambuco. E aí eu só incluí um novo nó no meu grafo. Posso criar um novo relacionamento entre usuários e essa entidade. E eu não precisei nem olhar para o resto do grafo. Eu não preciso saber como o resto do grafo está. Então, é muito mais simples de eu alterar a estrutura do meu grafo. Além disso, o banco de dados de grafo também fornece uma melhoria de performance, porque os mais recentes estão utilizando mecanismos de armazenamento baseados nos NoSQLs, nos bancos de dados NoSQL, que são conhecidos pela sua performance e permitem uma escalabilidade horizontal do seu sistema. O que é isso? Você consegue aumentar a quantidade de máquinas que processam, máquinas simples que processam os seus dados, ao invés de pegar um servidor gigantesco e ficar tacando memória nele, melhorando o processador. Você não precisa disso. Você pode pegar várias máquinas pequenas, interligadas, e, a partir daí, fazer um processamento distribuído dos seus dados, melhorando a performance e deixando mais barato também. Agora, eu vou focar um pouco em Neo4j. Alguém aqui já ouviu falar de Neo4j? Já trabalhou? Já? Massa, massa. Então, o Neo4j nada mais é do que um banco de dados em grafo nativo, e ele é o mais popular, de acordo com o site DB Engines. Esse site é bem legal. Ele traz um resumo assim, de todos os bancos de dados disponíveis no mercado. Você consegue comparar eles, e é bem bacana. Ele é implementado em Java. Tem uma linguagem de consulta própria, que é o Cypher. E esses dados podem ser acessados tanto a partir de uma API REST, como de uma API Java. E agora eu vou aqui mostrar os exemplos de consultas em Cypher, para vocês terem uma noção de como é a sintaxe de Cypher, como é que ela funciona. Primeiro, vamos lá. A gente está com o banco vazio, vamos tentar criar um vértice, um nó. Aqui, a gente cria, está chamando a palavra reservada create, o método create, e aí a gente está dizendo que a gente vai criar um usuário, user, que dentro desse escopo aí da minha consulta, eu estou chamando de uma variável de nome João, e esse meu user, ele vai ter um nome, um gênero e uma idade. Esse user aí que eu estou passando, nada mais é do que o label ou o tipo do meu nó. Eu estou definindo aí esse tipo. E aqui nessa consulta, eu só estou pedindo para retornar João para a gente ver alguma coisa realmente acontecendo. Então, o resultado, o Neo4j, assim que você instala ele, é bem fácil de você instalar e já começar a brincar, porque ele provê um browser bem legal, que você consegue submeter essas consultas e ver visualmente aí o resultado. Então, o resultado daquela minha consulta nada mais é do que retornou um único nó, que é o nó de João, certo? Mas, se você for na API REST e fizer uma chamada lá, como é que você vai receber esses dados? Você recebe em forma de JSON. E dentro do objeto JSON dele tem um objeto tipo graph,
que ele vai te retornar a lista de nós e a lista de relacionamentos. E aqui, nesse caso, a gente percebe que a gente só tem um nó, porque nosso banco estava vazio, e ele retorna qual o ID do nó, qual a label, né, o tipo, que é user, e quais são as propriedades dele, que é o gênero, o nome e a idade, que eu passei. E, por enquanto, a gente não tem nenhum relacionamento. Vamos agora criar um relacionamento novo, né? Digamos que eu já tenha dois nós já criados. Eu tenho o usuário João e o usuário Maria. Primeiro, eu preciso recuperar esses nós. Então, por isso que eu estou fazendo ali aquele match e where, que aí eu estou pegando um usuário e outro usuário, que eu estou dando o nome de João e Maria, respectivamente. E, em seguida, eu estou delimitando eles pelo nome. Estou dizendo que eu quero o usuário de nome João e o usuário de nome Maria. E aí, sim, eu estou fazendo o create do meu relacionamento. Então, o relacionamento ele é criado a partir dessa sintaxe aí, em forma de setinha. E dentro, eu estou dizendo também qual é o tipo desse relacionamento, que é friends with. Então, estou dizendo aí que João é friends with Maria. Então, antes a gente tinha só Maria e João, sem nenhum tipo de aresta lá, só dois nós desconectados. E aqui, eu tenho João e Maria, e agora eu tenho que João é amigo de Maria. Então, já tem uma informação a mais aí no meu banco. O JSON que ele retorna, se você fizer esse tipo de comando pela API REST, no seu objeto do tipo graph agora, ele retorna uma lista de nós com dois nós, que é João e Maria, e uma lista de relacionamentos com um relacionamento, que ele diz qual é o ID do nó inicial e o ID do nó final. Aí, agora que a gente sabe criar um nó, sabe criar relacionamentos, vamos pegar aquele nosso banco que a gente tinha de exemplo e passar agora a carregar todo para dentro do Neo4j. Fica desse jeito aí, com os nossos usuários e as nossas páginas e os relacionamentos entre eles. E agora a gente vai querer fazer uma consulta dentro desse banco. E digamos que eu quero agora saber quais as páginas que João curte. Então, aí eu estou fazendo um match, que é justamente para você encontrar caminhos dentro do seu grafo. E eu estou querendo pegar o nó inicial, que é um user, um usuário, e eu quero que seja especificamente o de nome João. E eu quero saber quais são as páginas que ele curte. Então, eu boto aqui que o relacionamento likes e as páginas. Eu quero justamente retornar as páginas, e ele vai retornar isso para mim. Dessa forma, ele me retornou João, que foi o que eu determinei inicialmente, e ele me retornou quais as páginas que ele curte. Bem simples. Aqui é o resultado que ele traz em JSON, se você submeter essa consulta na API REST. Dentro de results, ele tem outro campo chamado data, e nesse data ele vai te trazer as linhas resultantes da tua consulta. E aí ele retornou duas linhas, e cada linha dessa tem o nó inicial e suas propriedades, o relacionamento e suas propriedades, e o nó final e suas propriedades. Então, por isso que aqui a gente vê João, meio que repetido aí, e tem aqueles colchetes vazios ali no meio, porque o nosso relacionamento não tem propriedades. O que a gente também poderia botar. A gente poderia botar, por exemplo, que João é amigo de Maria a partir da data tal. Então, essa informação, data tal, estaria ali dentro também disponível para a gente. Então, aqui a gente consegue ver que o nó final dos dois casos é Beatles e Coca-Cola. Só que bacana usando isso, só que como é que a gente liga isso com Python? Como é que a gente pode conectar o Neo4j com a nossa aplicação Python? A gente usa o Pythonel, que é um módulo Python para trabalhar com o Neo4j, a partir tanto de aplicações quanto de linha de comando, e suporta Python 2 e 3 e garante suporte em distribuições CPython. É bem popular esse módulo, e eu vou mostrar aqui agora, eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz antes, só que agora usando o Pythonel para dar uma comparada. Vamos criar os vértices e os relacionamentos. Aqui, eu importo do módulo, eu importo o objeto graph, node e relationship. E no graph, para eu acessar, só preciso dizer qual foi o password que eu botei lá. Nesse meu caso aí, eu botei a de minha, de boas. E depois eu começo uma transação. Esse conceito de transação é bem interessante ali nesse g.begin. Essa transação garante que esses meus dados aí vão ser consistentes no banco, mesmo que outros usuários estiverem acessando o banco e estiverem gravando nós ou fazendo consulta. Quando eu iniciar essa transação, eu tenho certeza que esses meus nós, esse meu relacionamento que eu estou criando aí, vai ser executado de forma consistente, não vai ter nada errado no final da transação. E aí eu crio um objeto do tipo node, no caso, digo qual é o label e passo as propriedades no QWorks.
E eu crio esses dois nós, e, em seguida, eu crio um relacionamento entre esses nós. Eu digo que João agora é friends with Maria, e crio também isso usando o tx.create em todos eles, e aí eu dou o commit. E ele cria nosso banco de dados. Aí, agora, como é que a gente pode consultar? A gente também pode consultar com o Pythonel. Aqui eu vou fazer a mesma consulta para saber quais são as páginas que João curte. Primeiro, eu preciso selecionar o meu nó inicial, que é o nó de João. E aí eu uso aquele objeto node selector. Eu estou fazendo select em nós do tipo user, e estou dizendo especificamente que eu quero o de nome João. E o primeiro deles, que vai que tem mais de um João. Em seguida, eu dou um match para saber justamente quais as páginas que João curte, e esse match vai me retornar uma lista de todos os relacionamentos que começam em João, e o relacionamento é do tipo likes. E aí, essa lista, eu posso simplesmente iterar sobre ela, e aqui eu imprimi qual é o nó final desse relacionamento. Ele me imprimiu Beatles e Coca-Cola, além das categorias de cada uma. É bem bacana, acho que deu para ver assim, que dá para trabalhar tanto com Neo4j na API REST, quanto em Python, é bem legal. Mas aí vamos comparar um pouco o Neo4j, estou falando só do Neo4j, mas vamos comparar com outras soluções que existem no mercado. Eu comparei com mais duas, o OrientDB e o TitanDB. O Neo4j, como eu já falei, ele é grafo nativo, implementado em Java, e tem a linguagem de consulta Cypher. O OrientDB ele é o segundo mais popular, de acordo com o DB Engines, e ele não é grafo nativo, ele é multimodal. O que é isso? Ele permite você armazenar em grafos, mas também permite você armazenar em conjuntos de chave-valor, permite você adicionar em conjuntos de objetos, em colunas. Então, ele permite você fazer várias coisas. É implementado em Java. E o interessante dele é que ele usa SQL. Então, é uma linguagem mais familiar para os desenvolvedores que já estão acostumados com banco de dados em grafo. Só que ele adiciona alguns operadores ali que facilitam a operação com grafos. Eu vou mostrar para vocês também. Já o Titan é em grafo nativo, só que ele utiliza como armazenamento outros tipos de bancos de dados. E o interessante dele é que ele é plugável. Então, você pode ter o seu grafo e você pode armazenar isso no Cassandra, você pode armazenar isso no Berkeley DB. Então, você pode sair brincando com outros tipos de banco de dados. Também implementado em Java, e a linguagem de consulta dele é o Gremlin. Comparando as linguagens de consulta entre eles, tem o Neo4j fazendo aquela mesma consulta lá que a gente já viu. E fazendo ele em SQL estendido, a gente vê tem a mesma estrutura de uma consulta SQL normal, tem o select from where. Então, isso é bem familiar para a gente, só que ele adicionou alguns operadores, como o expand both. E aí, nesse caso, ele pega o resultado do teu from where, ele pegou o usuário de nome João, e agora ele vai expandir esse teu grafo para todos os nós que tanto saem ou quanto entram no nó João, que tem um relacionamento do tipo likes. E aí ele retorna o mesmo resultado ali que o Cypher. Já o Gremlin é meio mais diferentão assim, do que a gente está acostumado, mas o princípio é o mesmo. Você tem que selecionar primeiro o seu ponto inicial, depois dizer qual tipo de relacionamento que você quer seguir, o caminho, e ele vai retornar os nós que estão do outro lado. Então, ele pegou um usuário do nome João e está pegando todas os relacionamentos que saem dele, que é do tipo likes. Agora, eu vou falar um pouco de performance comparando esses três. Uma task interessante que todo sistema faz, eu acho que utiliza banco de dados faz, é simplesmente recuperar um objeto que está armazenado utilizando o ID. E esse daqui foi uma pesquisa feita por pesquisadores da Bélgica. E esse teste foi feito em um grafo com 500 mil vértices. E a consulta foi submetida 4 vezes em cada uma delas. E aqui eles computaram qual o tempo médio de resposta de cada um dos bancos. Aí a gente vê que o Titan, utilizado com Cassandra, desempenhou pior, porque ele levou mais tempo para responder as consultas, enquanto o Neo4j e o OrientDB ficou meio na média ali, o OrientDB um pouquinho melhor, né, no final das contas. Outra preocupação interessante para o pessoal, principalmente de operações, que trabalha com operações em empresas, é saber quanto de memória esse banco de dados vai consumir. E o interessante é saber que isso daí foi de um pessoal
do Georgia Institute of Technology, e eles armazenaram um grafo com 32 mil vértices e 256 mil arestas, e aí eles viram que o OrientDB consumiu muito mais memória aí, então meio que deu uma derrubada na memória do computador. Em compensação, o Neo4j e o Titan ficaram ali na média, Titan sendo um pouco melhor. Agora eu vou comparar um pouco o Neo4j com o banco de dados relacional. Aqui, a mesma consulta agora que a gente fez com o Cypher, eu estou fazendo com o SQL. Dá para perceber de cara que o SQL é mais verborrágico. E aí, quem já tem costume de trabalhar com SQL sabe que você fazer esse select from um monte de tabela, você está fazendo uma operação de join entre essas tabelas. Ou seja, você está calculando o produto cartesiano de 3 tabelas. E isso é bem custoso. Então, só para saber quais são as páginas que João curte, você precisa fazer essas 3 operações, o que derruba bastante a performance do seu sistema. Então, é algo interessante a se notar sobre banco de dados relacionais. Só que, assim, eu estou falando de todas as vantagens de banco de dados em grafo, mas, calma, não é para mudar todo o seu sistema de banco de dados relacional para banco de dados em grafo. Porque existem casos e casos. Por exemplo, esse experimento foi feito por um pessoal da Universidade de Mississippi, e eles submeteram 2 tipos de consulta estrutural e consulta de dados. Consulta estrutural é justamente isso que a gente está tentando fazer. Buscar quais são as páginas que João curte, ou seja, você está percorrendo um grafo, você está andando por entre a estrutura do seu grafo. Em compensação, consulta de dados é simplesmente você saber, por exemplo, fazer um count de todas as instâncias que possuem o valor maior que um threshold qualquer. Então, é uma coisa muito mais direta que está se preocupando com a propriedade do seu nó, dos seus dados. E aqui a gente vê que, nesse caso de consulta de dados, o Neo4j é bem pior do que um MySQL da vida. Ele demora mais para responder uma consulta desse tipo. Em compensação, para a consulta estrutural, ele é muito melhor do que o MySQL. Então, assim, o aprendizado que você tira disso daí é que você precisa analisar a sua aplicação primeiro, para saber se realmente o banco de dados de grafo vai trazer um ganho significativo em performance para a sua aplicação. E que aplicações seriam essas? Eu vou mostrar aqui uns exemplos simples. Tem redes sociais, que é o que a gente estava falando durante toda essa palestra. Tem também a área de bioinformática, que é bem interessante, bioinformática, análise genética, que o pessoal pega, eu não sei direito, eu não sou da área, mas o pessoal pega moléculas e proteínas e existe um relacionamento entre eles e é muito interessante para eles o relacionamento em si. Então, o pessoal dessa área pega esses dados e coloca dentro do banco de dados em grafo para poder fazer análise em cima disso. Então, é uma área muito bacana para utilizar banco de dados em grafo, e também a área de telecomunicações, porque eles costumam armazenar a ligação entre usuários e aí conseguem fazer análise em cima dessa rede e saber quais são os pontos na sua rede que precisam de uma melhoria de infraestrutura, onde tem mais gente se ligando, alguma coisa do tipo. E também tem outras aplicações, tem várias outras, e tem uma que eu considero particularmente bastante interessante, importante, diria, que é Game of Thrones. Mas como assim? Tem um cara que ele fez, ele teve uma paciência do caramba, ele pegou o livro 3 da Crônicas de Gelo e Fogo, e ele pegou a lista de todos os personagens e estabeleceu o relacionamento entre eles, atribuindo um peso de importância. Então, quanto maior o peso, maior era a relação entre os personagens. Foi esse Andrew Beveridge e Xia Shan que eles analisaram, e eles criaram um arquivo CSV com esses dados e disponibilizaram, e o cara chamado William Lian, ele fez umas análises em cima disso. E, para fazer essa análise, ele utilizou o iGraph, que é outro módulo Python que permite a manipulação de dados, de grafos, usando algoritmos já conhecidos. Aqueles algoritmos que eu falei anteriormente, de detecção de comunidade, de reconhecimento de padrões, já está tudo implementado aqui nesse módulo. É bem legal. E aí, eu vou mostrar um pouco o que ele fez com esses dados, que ele simplesmente pegou esses nós e ele passou um algoritmo de detecção de comunidade neles, justamente para tentar identificar quais os núcleos de Game of Thrones, já que são muitos personagens. Ele utilizou o Pythonel e o iGraph,
Aí ele submeteu uma consulta, retirou esses nós do banco, recuperou esses nós do banco, chamou o método Community Walk Trap e ele obteve esse resultado aqui, ó. Ele mostrou uma tabela para ficar mais fácil, e aí ele definiu que o cluster de índice 0, esses personagens eram o que fazia parte dele. Esses outros personagens faziam parte do cluster 1 e assim por diante. Ele fez isso com todos os personagens e ele obteve um gráfico bem interessante, que é esse daqui. Cada cor diferente dessa representa o núcleo. A grossura dos relacionamentos entre os nós aí representa a força do relacionamento entre os personagens. E o tamanho do vértice representa a importância desse personagem dentro da comunidade dele, que eles utilizaram a medida de centralidade também. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, aquele azul ali no canto é o pessoal que fica na muralha. Então, você vê ali que está Jon Snow é o personagem central ali da trama, porque ele está com o vértice maior. Desse lado aqui verde, você vê que é o núcleo de Daenerys, porque ela também está ali com a bolinha maior. Aqui no meio está meio interessado, mas é Porto Real. Aqui você tem Tyrion, você tem Robert, você tem Sansa. E assim, é bem interessante você poder fazer esse tipo de análise e ver um resultado. Assim, eu sei que Game of Thrones não é muito importante, mas dá para você fazer muita brincadeira legal e fazer análises em cima desses dados, que é bem bacana. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, aqui está o site da LabCodes. A palestra está disponível no SpeakerDeck/LabCodes. Pode entrar em contato comigo no Twitter. Aqui no evento eu vou estar por aqui ainda hoje e amanhã. E qualquer coisa também pode chamar lá pelo Twitter. E é isso.